buscando exemplos bíblicos de fé no Espírito. Naquela época, eu não entendia como ou por quê. Porém, sabia que no dia em que eu recebesse o batismo com o Espírito Santo, eu me livraria daquelas dúvidas e medos definitivamente. Inconscientemente, foi como se eu compreendesse que no dia em que eu tivesse aquele dom, isso me daria muito mais do que força e segurança. Até pouco tempo, apenas havia observado como agiam aqueles que tinham sua presença em suas vidas. No entanto, eu não mais somente observava com atenção os efeitos na vida desses irmãos. Também lia, nas Escrituras, acerca dos feitos dos servos de Deus, que receberam a presença do seu Espírito no passado, tanto no Velho como do Novo Testamento. Todavia, sem experiência própria, eu não sabia muito sobre a pessoa do Espírito Santo, sua obra ou natureza. Além de admirar aqueles homens e mulheres de Deus, que minha igreja chamava de espirituais e revestidos, somente por apresentarem algumas das manifestações do Espírito, como falar em línguas, eu também ficava impressionado ao ler como agiam e reagiam certos homens de Deus, como Elias e Eliseu. Uma das histórias que mais me chamavam a atenção era a de um dos valentes de Davi, Eleazar, que, sozinho, defendeu um campo de lentilhas, quando o Espírito de Deus se apossou dele, fazendo-o lutar até derrotar centenas de inimigos, a ponto de a espada travar em sua mão. Segundo Samuel 23:10. Ficava evidente que eram especiais ou privilegiados os homens que possuíam o Espírito do Senhor em suas vidas. Era muito empolgante ler no livro de Atos como os discípulos e apóstolos, cheios do Espírito Santo, testemunhavam de Jesus com fé e intrepidez. Como eles realizavam milagres e faziam maravilhas, sem medo ou dúvidas no coração. Quanto a mim, tudo o que eu queria era receber aquele sinal divino para voltar a crer no Evangelho, como cria antes de perder minha fé para aquelas dúvidas tão limitantes e escravizantes. Dúvidas que, àquela altura, já afetavam todos os aspectos da minha vida. No entanto, eu ainda achava que, para alcançar essa bênção maior, o batismo com o Espírito Santo, era necessário deter uma fé mais duradoura, mais estável, constante. Eu desejava e queria aquela força comigo, em mim. Para isso, era imperativo que eu vencesse o vírus da dúvida antes, aqueles pensamentos ou sentimentos compulsivos de incredulidade que se instalaram intrusivamente na minha mente e no meu coração, e que não me permitiam mais confiar plenamente no Eterno. Porém, até ali, eu havia aprendido que seria necessário realizar campanhas de oração, acompanhadas de jejuns e até fazer votos, promessas, em função de receber o Espírito Santo. E estava tentando seguir à risca esse aprendizado. Infelizmente, eu ainda cultivava a ideia de que tinha de merecer aquela bênção através do esforço próprio. Por essa razão, pensei em reforçar as visitas aos cultos mais avivados para tentar aumentar minha fé e atingir aquela meta, inatingível para mim naquelas condições espirituais. O problema era que, buscar a Deus em prol de algo ainda era uma ação que normalmente desencadeava em mim os gatilhos de incredulidade, devido ao histórico de fracassos passados. Aquela situação parecia um beco sem saída.